Fala, galera, beleza? Aqui é o Davis da Motim. E esse vídeo, então, faz parte de uma série de vídeos que a Motim está fazendo para divulgar e mostrar diversos conteúdos, tanto de Excel como VBA e também de Power BI. Então, no vídeo de hoje, a gente vai importar uma base XLSX, ou seja, uma base do tipo de Excel para o Power BI, vai tratar essas informações e criar alguns gráficos para poder decidir, né, analisar qual vai ser a melhor casa que a Motim pode alugar para passar suas férias lá em Florianópolis, beleza? Então, mostrando aqui para vocês, eu vou abrir o meu Power BI, tá? E a gente basicamente tem duas formas principais de importar os nossos arquivos. Vindo aqui em transformar dados, onde você vai abrir a Power Query, ou diretamente em obter dados. Clicando aqui, eu posso escolher o meu tipo de fonte, ele tem aqui os mais comuns, TXT, por exemplo, CSV, né? Ou eu vou escolher aqui o meu de Excel. Ele vai abrir aqui minha janela para eu procurar meus arquivos. Eu vou procurar aqui onde está o meu arquivo, tá tudo bem? Buscando aqui, eu chego meu banco de dados, no formato de Excel, eu clico nele. Ele vai abrir uma janela para a gente perguntando se a gente quer importar diretamente, ou seja, se a gente quer carregar, ou se a gente vai querer transformar esses dados, né, tratar eles para deixar eles da forma que a gente da melhor forma para a gente poder analisar futuramente aqui no Power BI Desktop. Então, eu não vou clicar diretamente em carregar, eu vou clicar em transformar os meus dados. Mas antes disso, antes de a gente clicar em transformar os dados, vamos entender melhor o que tem dentro desse arquivo, né? Esse aqui, por exemplo, é um intervalo nomeado, onde a gente tem, por exemplo, o nome, né, dos membros da equipe da Motim. A gente tem aqui a planilha, contendo as informações, todas as informações, inclusive algumas informações, algumas colunas, por exemplo, em branco, tá? E também o intervalo nomeado. Ou a gente tem a nossa tabela, que é a informação, né, é o conjunto mais completinho e mais organizadinho, sem essas sujeiras, por exemplo, de colunas em branco, sem esse meu intervalo nomeado, que não é importante para mim nesse momento. Nesse momento, eu quero só as informações das casas para poder analisar. Então, eu vou selecionar a minha tabela e vou clicar em transformar dados. Assim, ele vai abrir a nossa Power Query, onde a gente vai conseguir, então, transformar esses dados, né, alterando o tipo da coluna, enfim, vendo se tem alguma sujeira ou se tem alguma informação errada, para a gente conseguir deixar tudo limpinho para conseguir importar para o Power BI Desktop e criar nossos gráficos e analisar. Então, a gente vê que ele já alterou, né, já aplicou algumas etapas. Por exemplo, em navegação, né, se a gente chegar aqui para o lado, a gente vê que a nossa nota era 4.93. E ele alterou o nosso tipo para texto, né? Na verdade, para número inteiro. Então, em número inteiro, aquele ponto sumiu. Então, o valor que era 4.93 agora virou 493, fazendo com que a nossa informação tenha mudado. E não é isso que a gente quer, né? Isso aqui vai gerar um erro para a gente. Então, o que a gente faz? A gente exclui essa etapa, volta ao 4.93, que é o padrão americano, e a gente altera o tipo dessa coluna para o nosso padrão brasileiro, substituindo esse ponto por uma vírgula. E como que a gente faz isso? A gente vem aqui, né, clica nesse quadradinho e vem aqui em alterar tipo usando a localidade. Basicamente, então, a gente vai dizer que não é um texto, e sim que é um número decimal, e a gente vai alterar a localidade para o padrão americano, né, dizer que esse aqui está no padrão americano, que o Power BI vai transformar para o brasileiro. Beleza? Então, tipo de dados não é texto, vai ser um número decimal, e localidade não é brasileiro. A localidade que minhas informações estão é no padrão americano. Então, vamos buscar aqui, tá? Estados Unidos, né? Na verdade, o inglês dos Estados Unidos. Beleza? Ó, inglês, chegamos aqui. Vamos subir um pouquinho. Inglês, Estados Unidos, passamos aqui. Inglês, Estados Unidos. Agora sim, vamos dar um OK. E ele vai alterar para a gente, ó, dizendo que agora sim é um número decimal com 4.93, 4.68. Beleza? Tratamos então essa informação. Aqui do lado eu tenho minhas avaliações, ele está no formato de texto, tá? Não é o que eu quero. Eu vou trocar aqui então para o número inteiro, ou seja, quantas pessoas avaliaram essa casa, né, uma determinada casa. Aqui a gente tem ar-condicionado, né? Desde ar-condicionado aqui até o Wi-Fi, eles estão nesse padrão, né? ABC 1, 2, 3, a gente pode transformar eles, tá? E alterar aqui para um formato texto, que é o nosso sim ou não, beleza? Além disso, a gente tem o nosso valor, que ele está também nesse formato de texto, não é o que a gente quer. Vou botar número decimal fixo, que é um valor monetário, tá? Ele já entra com as casas decimais certinhas, ó, 2 casas decimais. A gente tem também aqui, então, desde banheiros, tá?
eu estou segurando meu Shift e indo em hóspedes para selecionar todo o meu intervalo, tá? Então, você clica, segura o Shift, clica onde você quer, ele vai selecionar todas as colunas entre esse intervalo. Vou vir em transformar, tá? Vou alterar o meu tipo também aqui para, no caso, número inteiro. Então, a gente está transformando qualquer coluna em número inteiro, tá? No caso, essas colunas selecionadas em número inteiro. Falta também a gente tratar essa primeira coluna, onde ele é a nossa descrição. Ele vem com esse prefixado, né? Esse prefixo aqui, Airbnb, traço, né? Airbnb, espaço, traço, espaço. Vamos tirar isso aqui. Então, como é que a gente faz isso? A gente seleciona essa coluna, vem aqui em transformar, a gente vem em extrair, tá? Após o delimitador. Ou seja, a gente vai extrair tudo que vem depois desse traço e espaço. Então, a gente escreve traço e espaço e dá OK. Dessa forma, ele vai pegar a sua casa inteira, condomínio inteiro, apartamento inteiro, tirando aquele Airbnb que não precisa, já que a gente sabe que essas informações vêm da nossa base Airbnb. OK? Ele já alterou também nosso tipo para ABC, ou seja, para texto. E aí sim a gente conseguiu, então, tratar nossas informações. Beleza? Vamos vir, então, aqui em página inicial. E a gente pode renomear aqui também, né? Botar, por exemplo, banco de dados. Para a gente não ficar com aquele tabela 1, né? Por exemplo, a gente pode botar aqui um banco de dados, dando um duplo clique e escrevendo. E agora sim a gente fecha e aplica. Agora nossas informações vão vir aqui para o Power BI Desktop já tratadas, beleza? Vou adicionar aqui um segundo plano da página. Só para a gente tirar esse fundo branco aqui e né, ficar mais bonito. Então eu vou vir aqui em adicionar imagem. Vou pesquisar onde está a minha imagem aqui. Vou adicionar o meu fundo, dando um duplo clique. E ele adicionou, né? E vem com esse padrão de transparência 100%. A gente joga para 0 para ele ficar, né, aparecendo o fundo. Vou tirar essa filtro aqui, porque para aumentar o nosso espaço, a gente conseguir visualizar melhor. E vou começar a criar meus gráficos. Então, vou clicar aqui, por exemplo, e vou adicionar um gráfico de colunas clusterizado. Esse gráfico, né, eu vou adicionar as seguintes informações. Vou colocar, então, vou arrastar os meus banheiros aqui para o meu eixo. E o valor para valores. Então, eu estou fazendo uma análise para ver quanto vai ser minha média das casas, tá? Qual vai ser a média dos valores com determinada quantidade de banheiros dentro dessa casa. Ele vem num padrão meio estranho, é porque se a gente vir aqui em valores, valor, clicar na setinha, ele vem como soma. A gente troca para média. E a gente repara, então, que quanto maior o aumento, né, conforme aumenta o número de banheiros da casa, aumenta também a média do preço da diária dessa casa, normalmente, né? Porque provavelmente a casa vai ser maior e tudo mais. Então, uma casa com 4 banheiros em média está saindo numa diária de R$ 727. Já uma de 3 banheiros está saindo aqui, né, por 313, bem mais barato, tá? Então, como eu tenho uma equipe ali de 10 pessoas, eu não posso escolher poucos banheiros, mas eu também não quero gastar tanto assim, beleza? Então, talvez eu escolha, por exemplo, as casas, né, busque as casas com 3 banheiros, que estão na média ali de R$ 313 na diária. Então, criamos nosso primeiro gráfico. Vamos criar mais gráficos, tá? Vou criar aqui um gráfico de pizza, tá? Clico aqui fora e adiciono um gráfico de pizza. Nesse gráfico, eu vou colocar o seguinte, as seguintes informações. Eu vou vir aqui, vou buscar, então, meus banheiros de novo e vou jogar na legenda. E vou jogar o meu valor em valores. Porém, eu vou deixar aqui, em vez de média, né, ou soma, eu vou colocar como contagem. Dessa forma, a gente consegue entender que, por exemplo, ó, né, as casas que têm ali os seus 2 e 3 os seus 3 e 4 banheiros são menos, né? A gente tem mais casas com 1 a 2 banheiros, porque normalmente é isso, né? A casa para ter 3, 4 banheiros, ela precisa ser maior. E a gente geralmente acha casas menores com menos banheiros, né? E você vê que também que as casas com 2, né, e 1 ou 2 banheiros, elas estão com preço mais baixo, até porque tem mais oferta delas, né? Então aquele negócio de maior oferta, né? Quanto maior a oferta, diminui o preço, beleza? Quanto maior a demanda, sobe o preço. Vou colocar aqui no cantinho para a gente conseguir criar outros gráficos. Vou clicar aqui fora. Agora, eu vou adicionar um gráfico de linha, esse aqui. Nesse gráfico de linha, eu vou fazer, então, uma análise em relação às minhas camas. Eu já vi que, por exemplo, eu vou querer uma média aí de 3 banheiros, tá? E agora eu quero ver quantas camas eu vou querer na minha casa. Então, vou puxar aqui camas e vou adicionar camas, por exemplo, no meu eixo.
e vou adicionar, por exemplo, as minhas notas em valores, ou seja, qual é a média das minhas notas em casas dependendo da quantidade de camas, tá? Vou trocar aqui em notas, eu vou colocar como média, ele veio como soma. Ele vai carregar aí pra gente. E a gente vê que em média, por exemplo, né, as casas que têm, em média aí, 6 camas, estão muito bem avaliadas, com 4,96 aí de média, de nota, né? Uma casa, por exemplo, com 4 camas, está com uma média mais baixa, 4,68, né? Uma de 8, então, mais baixo ainda. Então, ou eu buscaria uma média aí de 9 camas, ou uma média aí de 6 camas, tá? Como eu tenho, por exemplo, né, 10 pessoas na minha equipe, eu vou buscar em minha média de 9 camas, tá? Que tem uma nota, por exemplo, de 5, ou seja, muito bem avaliado. E, além disso, eu vou buscar aí que essa casa tenha pelo menos 3 banheiros, beleza? Então, para finalizar, vamos só criar mais um gráfico aqui. Vou criar esse gráfico aqui de coluna, de barras empilhadas. E nela eu vou adicionar o seguinte, né? Eu vou fazer em relação agora, vou descobrir como que tá, né, as minhas casas em relação ao estacionamento. Vou adicionar, então, o estacionamento no eixo. E vou adicionar também, por exemplo, o meu valor em valores. E vou trocar aqui, né, para minha média. E aí eu descubro, então, que as casas, né, que têm estacionamentos naturalmente são mais caras, estão na média de diária de R$ 265, enquanto as minhas médias sem estacionamento são na média de 232, ou seja, uma diferença aí de R$ 30, basicamente aí, próximo disso, na diária. Então, para a gente faz sentido ter um estacionamento e pagando só essa pequena diferença, então faz sentido a gente ter então uma casa com estacionamento, tá? Porque o preço não é tão mais elevado assim. Uma casa, então, na média aí de 9 camas e 3 banheiros, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. A gente importou nosso banco de dados lá do XLSX, né, o formato de Excel, para o Power BI, tratou rapidinho e criou algumas análises para a gente descobrir qual casa vai ser melhor para a gente. Se vocês gostaram desse vídeo, então curta, compartilhe e comenta, tá? Não se esqueçam de clicar nesse link aqui abaixo, que tem ali o nosso material para você fazer um download e poder acompanhar nossos vídeos, tá? E se você gostou realmente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que você acha que esse conteúdo vai agregar, né? Vai gerar valor para ele, para vocês também curtirem junto e assim, né? Conseguirem desenvolver essas ferramentas tanto para a vida de vocês quanto para o trabalho, beleza? Então, acho que é isso. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.